Bom, tem sido 2 semanas de uma sensação muito estranha. A gente está vendo os nossos rivais jogando a Copa do Mundo de Clubes, fazendo resultados interessantes, né? O Fluminense empatando com o Borussia Dortmund, o Botafogo vencendo o PSG e agora o Flamengo vencendo o Chelsea. E é óbvio que fica aquele sentimento de alheio, né? De estar de fora da festa, vamos botar assim. E é um tema muito sensível. A gente tentou entrar um pouco nele na rede social, mas eu acho que vale um aprofundamento um pouco maior e, claro, falar também sobre o que tange ao Vasco, né? O que está no alcance do Vasco. Bom, fala Vascão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador de todos os vídeos aqui desse canal. Eu tô aqui para falar um pouco sobre essa questão. Assim, é meio grosseiro falar isso, é verdade, mas o quanto o Vasco tá atrás dos rivais, né? E é uma coisa para mim que é factual, não é uma opinião, não é uma coisa que tá na minha cabeça, mas é observável por qualquer pessoa. Não precisa ser vascaíno para perceber isso. Na verdade, eu acho que quem tá de fora observa até bem melhor do que a gente, porque a gente fica ao todo tempo, e com razão de ser assim, claro, mas numa defensiva, né? A gente não permite que a imagem do clube fique vulnerável, e aí a gente luta um pouco contra isso, a gente não aceita, quando a gente é zoado, a gente rebate e tudo mais. E não que isso esteja errado, mas de certa forma isso mascara um pouco, né? Toda essa questão que de fato é o que acontece. O Vasco está atrás dos seus três rivais nesse momento. O Flamengo é chovendo molhado, o Flamengo desde 2019 vive anos em que pelo menos uma taça eles levam por temporada, mesmo numa temporada ruim, eles ganham alguma coisa importante. O Fluminense teve um 2023 fora de série, vencendo o estadual, vencendo a Libertadores, 24 ganharam a Recopa, título inédito também e tal. E aí não ganharam nada em 25, mas continuam, enfim, em alta, né? Vão disputar, estão disputando agora esse Mundial de Clubes. E o Botafogo, que em 23 flertou, né, com o título brasileiro, 24 ganha o brasileiro, ganha a Libertadores. E agora em 25 estão disputando também esse Mundial de Clubes. E é uma coisa muito cruel. Eu vi muito esse comentário, principalmente de fora da bolha do Vasco, né? Mas, cara, imagina só, a cidade que tem mais times disputando o Mundial é o Rio de Janeiro. E aí você tem 4 equipes consideradas grandes, e 3 delas estão na competição e a outra não. E a outra não só não está na competição, como não está nem na Libertadores, que seria ali uma maneira de poder sonhar em estar na próxima, sabe? Então é realmente muito louco. É uma coisa muito louca se você para pensar. E a conclusão imediata disso, obviamente, vai ser: caramba, ficamos para trás na gestão esportiva. E beleza, é isso também, mas mais importante do que isso, cara, é como os rivais souberam explorar as poucas oportunidades que tiveram. Porque o Fluminense, por exemplo, não é uma potência financeira, tanto no sentido de arrecadação, quanto também por não ter um investidor externo. Foi realmente uma gestão bem feita. Souberam ajustar o que era que demandava manutenção internamente, vamos dizer assim. Foi um processo demorado. Assim, o elenco do Fluminense campeão em 23 começou a ser montado em 19, praticamente. Tanto na subida do André para o profissional, quanto na chegada do John Aires em 2020, a chegada do Germancano e do Fábio em 21, enfim. Posso falar vários nomes aqui. O Nino, que veio do Criciúma em 2019, se não me engano também. Então, foi uma montagem constante. Houve paciência da torcida, que eu acho que é importante sim, mas o principal, né? Um projeto sólido apresentado. E mesmo um ano ruim do Fluminense, um ano em que o clube não brigou por nada, era um ano de estabilidade. Era um ano em que o clube não flertava com rebaixamento. Óbvio, não estava lá no topo da tabela do brasileiro, mas também não estava flertando com uma queda para a segunda divisão. E havia uma coisa em vista, uma coisa em mente, que mostrava, beleza, podemos confiar, né? Naquele momento era o Fernando Diniz, assim como é hoje para o Vasco, né? Mas numa situação, claro, organizacional e até administrativa muito diferente. E aí, o Diniz ele até chega a ser demitido, vem o Abel Braga, fica um tempo tal, chega a ganhar um Carioca, inclusive, né? E aí sai o Abel Braga, fica um tempo o Marcão, depois volta o Diniz em 22, né? E aí faz o que faz. 22 até 24, o Diniz ganha praticamente tudo que disputa pelo Fluminense, tirando o Brasileiro e Copa do Brasil. Mas eu acho que para as pretensões que o time tinha, esportivamente falando, né? Não era um elenco favorito a nada que disputou e ganhou. Então, assim, é isso. Eu acho que é o objetivo cumprido. O Botafogo, eu acho que desses exemplos aqui, talvez seja o mais fugaz, né? Tipo, não foi uma construção gradual das coisas. O Botafogo, ele vira SAF em 2021. Em 22 já tem um investimento massivo, uma injeção de dinheiro muito forte. Chegam reforços,
chega Tiquinho Soares, chega Marçal, enfim. E 23, o time já está na ponta da tabela do brasileiro. Então, assim, uma distância de 2 anos entre um time que estava na Série B e um time que estava brigando pelo brasileiro. E se estender um pouco mais o recorte, pegando de 2020 a 2023, são 3 anos em que o time é rebaixado na lanterna do brasileiro para depois brigar ponto a ponto pelo título brasileiro, né? E não fosse aquela derrocada sinistra deles, teriam provavelmente ganho aquele brasileiro, né? Mas enfim. E aí 24, e aí é o ponto, né? A estabilidade, né? Porque assim, 23 é um baque muito forte. E aí 24, o que era o esperado? Poxa, o time vai sucumbir. Sofreu muito impacto psicológico, muito dano, né? Mas não, o time mostrou ainda mais força. E olha que as coisas nem foram como planejado, né? Porque se a gente tá falando desse carioca do Botafogo em 25, em 24 foi a mesma bagunça, né? O Botafogo também foi pra Taça Rio. Era o Thiago Nunes ainda na época. O Nunes ele é demitido. Vem o Fábio Matias, que era o auxiliar fixo do clube na época. E ele estreia perdendo em casa na Libertadores pro Júnior Barranquilla, se eu não me engano. E aí são 3 rodadas ali que o Botafogo pena. E sem falar também que passou pela preliminar da Libertadores, pelo Bragantino e pela Aurora. O Arthur Jorge chega meio que com o carro em movimento, tem que trocar o pneu com o carro em movimento e consegue fazer a coisa dar certo, né? E obviamente não foi, como eu digo, não foi o planejado, eu tenho certeza. Ninguém planeja fazer uma temporada como foi a do Botafogo. Mas também tem muito mérito em você estar convicto da sua ideia, né? E aí o fruto foi justamente os títulos que o Botafogo conquistou, o Brasileiro e a Libertadores. E no caso do Flamengo, é um tema muito mais profundo. Eu acho que todo vascaíno já tirou um tempinho para estudar um pouco a história recente, assim, administrativamente falando do Flamengo. Então, assim, acho que resumindo a coisa, Bandeira de Mello, que foi o presidente que, assim, ajustou as contas, né, estabilizou ali, estancou o sangue, vamos botar assim. E aí o flamenguista médio vai falar que, nossa, a gente passou muito tempo com times horríveis e sangrando e não sei o quê. E, cara, o time horrível do Flamengo em 2013 foi campeão da Copa do Brasil. Então, enfim, aí tem aquele contexto todo que a gente sabe bem, né, cara? O tratamento midiático é diferente, a cota de televisão é diferente, beleza. Mas, beleza, tem muito mérito em você conseguir aproveitar disso para poder fazer o time voltar a operar, né, financeiramente falando. Não adianta nada você ter os benefícios e não saber explorá-los, né? Então, enfim, simples assim. E aí 2019 é o ápice disso, o Flamengo conquista quase tudo, né? O Brasileiro, a Libertadores, na Copa do Brasil cai na semifinal, 2020 o Brasileiro, a Recopa também, né? E a Supercopa do Brasil também. Eu não vou lembrar todos os títulos, mas foram muitos títulos, né? A Libertadores de novo em 22 e a Copa do Brasil agora em 23, né? Então, enfim, foram muitas conquistas, muita estabilidade, muito dinheiro e tal. O Flamengo é um dos poucos clubes que ainda pode gozar do, digamos, privilégio de poder ser uma potência sem ser SAF, né? Então, enfim, é um debate denso. Mas no fim das contas, tudo isso mostra o seguinte: não tem um padrão, né? O Fluminense, ele até hoje não é uma potência financeira, até hoje sofre para pagar suas contas, tem dívida com vários clubes, volta e meia é denunciado na FIFA. O Botafogo teve uma injeção violenta de dinheiro, mas ainda patina um pouco nessa regularização das suas contas, né? Tanto que a dívida do Botafogo ainda é muito grande. É óbvio que isso não atrapalha o poder de investimento, até porque existe todo um sistema, né? Quer dizer, tem esse grupo de clubes do John Textor, então tem o Molenbeek, tem o Lyon, tem o Crystal Palace e tal. Então tem essa coisa ali que até ajuda muito o Botafogo a não ficar tão preso, né, ao que seria a limitação financeira pelo que somente o clube oferece no sentido de arrecadação, de dívida e tudo mais. E o Flamengo é isso, assim, é rival e tudo, mas a gente tem que reconhecer que é uma gestão bem feita e por conta disso tem poder financeiro, tem tudo aquilo que, enfim, uma potência precisa ter para poder competir. Então são 3 coisas completamente diferentes, tem seus prós, tem seus contras. Então a comparação é normal acontecer, porque a gente está falando assim do vizinho, né? Pô, a gente está aqui do lado deles, no Rio de Janeiro, a gente está vendo as coisas darem certo. E é muito cruel como o destino é, né, cara? Porque foram 3 anos seguidos de Carioca ganhando a Libertadores. E os 3 anos seguidos o Vasco nem jogando a Libertadores estava. Isso é muito louco, assim. Eu acho que se lá em 2000 fosse falar isso pra algum vascaíno, pô, o cara ia falar, pelo amor de Deus, o que é isso? Sabe? Acho que nem o flamenguista mais otimista pensaria um negócio desse, sabe? Tipo, o Vasco nem jogando a Libertadores e os 3 rivais ganhando a Libertadores, sabe? Mas eu acho que pra esse debate ter algum fundamento, não adianta a gente ficar aqui lamentando.
é entender, assim, que, primeiro ponto, como eu disse, não tem um padrão. O que significa que o Vasco, não necessariamente por ter se dado mal com a 777, não vai voltar a dar certo em algum momento. E não necessariamente vai ser por um investidor externo. Eu acho que o caminho mais viável, mais provável é esse. E eu torço nesse momento, diante do que é dito pela presidência sobre a questão de arrecadação, de dívida e tal, eu torço nesse momento que a SAF seja revendida, porque parece o caminho mais seguro. Né? Entrar um dinheiro externo para poder sanar essa dívida de alguma forma, dessa vez de uma maneira bem feita, não como foi com a 777, e aí a um médio prazo voltar a ter o Vasco estruturalmente bem, né, com um CT de primeiro mundo, uma reforma no estádio e, claro, competitivo, né, podendo brigar por títulos. Não vejo isso acontecendo no momento sem a vinda de um investidor externo. Né? E se por acaso for o caso do associativo ficar e tudo mais, se for o entendimento da diretoria de que o associativo ficando vai ser a solução, beleza, ok, que seja bem feito, que o Vasco consiga aproveitar as oportunidades que tiver, tanto desde a coisa mais superficial, que seja você contratar um jogador que vai fazer bem ao time, quanto da coisa mais profunda, de você saber costurar acordos financeiros, jurídicos, tudo mais, para poder sanar, né, esse buraco financeiro em que o Vasco está envolvido. Então, assim, eu acho que é meio isso, é o recado de que não é uma coisa uniforme, né, então não adianta vir com solução pronta. Acho que o ponto é esse. Eu acho que nem quem está lá dentro, que na teoria está vivendo para isso, né, para administrar o clube. Acho que nem quem está lá dentro tem essa resposta pronta, assim. Eu acho que se perguntar para qualquer um deles, tanto o Pedrinho, quanto o Renato Brito, quanto o Paulo Salomão, quanto Alain Belaciano, quanto o Carlos Amodeu, eles não vão ter uma resposta concreta, sabe? Eu acho que realmente não dá para ter uma resposta concreta. Mas aí, o questionamento, aproveitando, já que a gente está nessa reflexão aqui, eu coloquei isso lá na rede social do Analisa Vasco, que eu acho um questionamento muito importante. Que na verdade é o seguinte, o questionamento não é sobre o caminho que está sendo tomado. Porque o caminho que está sendo tomado, para mim, é muito claro. No mês passado foi contratada a G6 Partners, que é uma empresa de consultoria financeira, que vai estar auxiliando nessa transação pela revenda da SAF. Então, é uma informação pública. Mas eu tenho a certeza que se você for perguntar para 10 vascaínos, sendo otimista, eu acho que 4 vão saber dessa informação. Os outros 6, eles não vão saber que o Vasco contratou uma empresa para fazer a consultoria da revenda da SAF. Eles vão ficar tipo assim, pô, peraí, o Pedrinho tá lá, tá tentando revender, tipo, não vai evoluir além disso, sabe? Então, assim, eu acho que a comunicação não tá sendo bem feita, sabe? O Pedrinho, esses dias parei pra contar, ele deu 4 coletivas desde que ele assumiu o controle da SAF. Se contar o tempo dele no associativo, foram 6 coletivas, né? E sem falar nas entrevistas, ele deu entrevista pro Colina em Foco, deu entrevista pra, se eu não me engano, a TNT Esportes também e tal. Então, beleza, são várias entrevistas, sem falar nos vários vídeos que o Amodeu, que o Belaciano, que o Salomão e que o Brito publicaram na Vasco TV, e mais uma porção de conteúdos que eles fizeram avulsos para a rede social do clube, né, do associativo principalmente. Então, pegando o somatório disso tudo, eu acho que tem sim informações suficientes para a gente poder, tipo, olha, eles estão indo por esse caminho. Mas o torcedor médio não tem essa noção. E por quê? Porque essas informações elas não estão juntas, estão separadas, estão avulsas, sabe? E na rede social, no geral, é difícil você acompanhar tudo. Tipo, eu tenho certeza que qualquer pessoa que siga ou analisa Vasco não vai ver a totalidade das postagens, porque é isso, o algoritmo ele mexe muito com tudo isso, sabe? Então, eu acho que vale aproveitar até mesmo esse momento de Super Mundial e tudo. Eu não acho que tem que ter medo de falar. Uma certa vez em coletivo o Pedrinho falou isso. Não, queria esperar o momento certo para falar, porque estava no final de temporada, né? No caso, isso foi no ano passado. Eu não acho que tem que esperar o momento certo para falar. Eu acho que tem que falar. Eu não acho que tem que abrir uma coletiva. Eu acho que o coletivo é sempre muito bem-vindo, porque você dá a oportunidade de trazer coisas que, de repente, a diretoria não está esperando que sejam pauta, né? Então, você dá até outras oportunidades de esclarecimento e tal. Mas eu acho que um conteúdo feito pela Vasco TV, pensado pela Vasco TV e trabalhado também no aspecto midiático, tipo assim, de fazer um texto enxuto, direto ao ponto, eu acho que é muito bem-vindo. Eu acho que deveria acontecer isso, né? Eu acho que, enfim, o que eu tô falando aqui? Pedrinho fazer um vídeo pra Vasco TV e tirar todas as dúvidas possíveis sobre a revenda da SAF. No fim do ano passado teve um FAQ, né? Frequently Asked Questions, perguntas, né, feitas com frequência sobre a revenda da SAF, que foi publicado no vasco.com.br e que foi muito esclarecedor. Mas, de novo, atinge só uma parte da torcida, sabe?
Eu acho que um vídeo na Vasco TV, que você publica ele ali, um vídeo de 15, 20 minutos. Pronto, você reúne os principais temas e você tenta se prender a falar em 15, 20 minutos. E você divulga esse vídeo na rede social do clube, tanto no CR Vasco, que é o perfil associativo, quanto no perfil da SAF também, no Vasco, Vasco da Gama, né, tudo junto. Enfim, eu acho que é necessário. Eu acho que é importante, até para evitar burburinho, porque eu já falei algumas vezes aqui, eu sou muito contra essa liberdade que certos veículos têm. Eu não falo só do YouTube aqui não, tá? Veículos tradicionais também, de ficar especulando em cima da revenda da SAF. Eu não acho que tenha como ter uma informação concreta, no sentido de apuração sobre isso. Porque eu não acho que ninguém do Vasco iria abrir dessa forma. Porque seria uma quebra de sigilo contratual, para começo de conversa, sabe? Eu acho muito difícil que alguém tenha quebrado esse sigilo. Recentemente, não sei se foi o Renato ou se foi o Belaciano, algum dos dois, ou até o próprio Pedrinho, falou que de fato houve sim uma procura do Evangelos Marinax, né, o grego e tal, mas que nada no sentido de, poxa, uma conversa avançada, como vinha sendo noticiado. Então, é isso, acho que esse tipo de esclarecimento não precisa revelar o nome das pessoas, mas, assim, traga conclusões sólidas, sabe? Como trouxe em algum momento, né? Em determinado momento o Pedrinho falou, tinham 3 ou 4 investidores interessados, alguma coisa assim. Então, eu acho que é isso. Acho que essa comunicação ela é importante. E aí volta no tema principal do vídeo, que é a comparação com os rivais, né? Não vai ser isso que vai resolver a coisa a curto prazo, mas eu acho que isso vai tranquilizar muito mais o torcedor. E vai trazer uma sensação de pertencimento. Porque muitas vezes o torcedor ele se vê, diria, desamparado, porque vê o rival empilhando taça, vê a torcida do rival provocando. O que o cara vai ter para dizer? O cara nem sabe o que está acontecendo com o próprio clube. Então como é que o cara pode ter algum tipo de autoestima como torcedor, sabe? Eu acho que isso é o principal. Eu acho que esse é o principal trabalho da diretoria nesse momento. Porque para mim tá muito claro que a revenda não vai acontecer de uma hora para outra. Se ela já estiver acontecendo, ainda vai demorar muito para a gente poder saber a resolução disso, né? E eu tô falando só da revenda, mas tem vários outros temas que são sensíveis, não diria tanto quanto, mas quase tanto quanto, né? Por exemplo, a reforma de São Januário, a reforma do CT, ou então a compra de um novo terreno. Eu acho que não vai ser comprado um novo terreno, já que está sendo feita algumas reformas pontuais no atual CT, que não é do Vasco, é alugado pela prefeitura. Mas enfim, são temas que também não vejo esse esclarecimento todo, sabe? No fim das contas, o que acontece normalmente esperam a coisa chegar num nível em que a torcida está tão insatisfeita que vira uma crise para querer opinar sobre isso, para querer comentar sobre isso. E aí vem em tom de defensiva, que eu acho que não é legal, que não pega bem. Enfim, é só um grande devaneio isso aqui. Bom, eu fico por aqui. E eu queria finalizar o vídeo, eu vi um comentário, na verdade, que ele é muito interessante. Foi no último vídeo aqui do canal. E eu achei muito interessante, porque no final das contas vai fugir um pouco dessa pauta que a gente está falando aqui. Mas ele é interessante porque fala um pouco sobre um aspecto muito micro desse todo que é a diretoria do Vasco, mas é sobre a gestão do futebol, né? No último vídeo eu falei sobre a possível barca do Vasco, né? Jogadores que estão por sair, né? E aí um comentário aqui do Thiago Carneiro. E no caso, só para contextualizar, um dos jogadores que tá para sair do Vasco é o Juan Esforza, volante argentino, que chegou no ano passado, do Newell's Old Boys e tal. E o comentário do Thiago é o seguinte, ele lista aqui os volantes do Vasco, então ele menciona Hugo Moura, Tietê, Jair, Paulinho, Matheus Carvalho e o Esforza. Aí ele pergunta, é muito? Ele responde. Aí ele complementa. Mas acho péssimo sobrar apenas para o Esforza, já que só o primeiro, que seria o Hugo Moura, entrega o esperado, e o argentino é quem mais promete a longo prazo. E esse é o ponto, sabe? Eu tô falando aqui do todo, da diretoria, da administração e tal, beleza. Mas olha só a visão de futebol que está sendo feita nesse momento, sabe? Preferem abrir mão do Juan Esforza, que é um jogador de 23 anos, que tem passagem pela seleção argentina sub-20, que era querido por clubes europeus na época que veio pro Vasco, e que definitivamente tem talento. Isso não é achismo, assim, é factual, ele já mostrou que tem talento. E o que pode vir a estar faltando talvez seja aspecto mental ou psicológico, mas ele tem talento. Então prefere abrir mão do Esforza, que eu não acho que tem um salário baixo realmente, mas, enfim, será que, por exemplo, o Paulinho não tem um salário mais alto que o dele? Será que o Matheus Carvalho também não tem um salário mais alto do que o dele? O Tietchan eu não vou entrar nesse mérito, eu acho que o Tietchan é bom jogador. Eu falei do Paulinho e do Matheus, não é porque eu acho que eles têm que ir embora também, sabe? Mas porque o Esforza tá sendo o elo mais fraco, sendo que desses aqui que eu mencionei, que o Thiago mencionou, perdão, o Esforza é o que tem maior potencial, entendeu? Então,
é um ponto. São decisões questionabilíssimas, sabe? E assim, voltando numa coisa que eu falei no último vídeo, acho que vale trazer pra cá. São 4 jogadores que estão na barca, né? Alex Teixeira, Jean Davi, Lucas Oliveira e Juan Sforza, né? Desses 4, o Sforza é o único que não veio nessa gestão. Mas olha só, a barca tem 3 jogadores que vieram da atual gestão. Ou seja, eles já desistiram do projeto esportivo desses jogadores, sabe? E, por exemplo, o Lucas Oliveira, apenas 6 meses aqui no clube, o Alex Teixeira e o Jean Davi vão fazer um ano de clube daqui a pouco. Então, sei lá, sabe? Por que tá errando tanto? Sendo, assim, acho que a única coisa que se tinha a expectativa de zero erro era o futebol, porque, enfim, o histórico do Pedrinho como comentarista, tanto que ele mostrava entender e tal. Sei lá, são coisas para questionar, só para poder acrescentar aqui ao debate. Acho que foge um pouco do todo desse vídeo, mas também encaixa de alguma forma. Mas enfim, agora sim, de fato, finalizando o vídeo. Obrigado a quem veio aqui até o final. Sempre recomendação das redes sociais, todas sob @analisa_crvg. Não menos importante, like, inscrição e comentário, tudo isso é muito importante até para poder ter esse feedback, como eu tive aqui do Thiago, que eu achei muito interessante esse comentário dele. No mais é isso, valeu, tamo junto e até a próxima.